Olá, meus caros. Vamos treinar nessa aula, vamos treinar a equação da reta, fazer uns probleminhas com retas. Esse aqui, né? Dá para ler, não dá? Vamos lá, vamos ler aqui. A temperatura de uma barra cai linearmente com o tempo. São dadas duas medidas da temperatura em dois instantes diferentes, conforme a tabela. Aqui é a tabela, ó, certo? Duas medidas, tempo e temperatura da barra. Encontre o gráfico temperatura-tempo, no item A, a temperatura inicial e assim vai. Vamos lá. Vamos ler aqui de novo. Você tem uma barra, a temperatura dela cai linearmente, ou seja, como uma linha, ou seja, uma reta, né? Cai com o tempo. Aí ele dá aqui uma tabela com duas medidas. No tempo 1 minuto, a temperatura da barra era 27 graus Celsius. 5 minutos depois que eu comecei a medir, a temperatura era 15. Dá essa tabelazinha, né, com duas medidas. Ele quer inicialmente que você encontre o gráfico temperatura-tempo. Ora, se a temperatura cai linearmente, então o gráfico é uma linha, o gráfico é uma reta, né? Certo? O que é que você vai fazer aqui? Você vai colocar aqui no plano cartesiano, no eixo horizontal, você vai colocar o tempo em minutos. No eixo vertical, você vai colocar esse Tzão aqui, ó, certo? Temperatura da barra em graus Celsius. Então, Tzinho, tempo em minutos, Tzão, temperatura da barra. T grande, vamos chamar de T grande, certo? Temperatura da barra. Como eu sei que o gráfico é uma linha, porque ele diz que a temperatura cai linearmente, como é que você constrói essa linha, essa reta? Você pega dois pontos, quando eu falo dois pontos, são dois pares de números. Observe que um ponto no plano cartesiano é um par de números, né? É um par tempo, temperatura. E essa informação aqui é dada. Ó. São dados dois pares. Aí você coloca o primeiro ponto. Quando o tempo for 1 minuto, a temperatura da barra é 27. Esse aqui é o primeiro ponto, ou seja, o primeiro par. Agora eu coloco o outro. Quando o tempo for 5 minutos, a temperatura da barra é 15 graus Celsius. Pronto, você colocou os dois pontos, ou os dois pares. Agora você liga, só isso, né? Certo? Para você ter uma reta, basta que você tenha esses dois pontos, ou seja, esses dois pares, aí você liga os pontos, aí já tem o item A, certo? O gráfico temperatura-tempo. Aqui eu já me adiantei um pouco, acabei colocando a equação, né? Mas como é que eu chego nessa equação? A gente vê já, né? Pronto, então o gráfico é uma linha, você pega esses dois pares aqui, coloca no plano cartesiano e simplesmente liga. Pronto, já tem o gráfico. Tempo na horizontal, temperatura na vertical. A temperatura inicial, item B. Temperatura inicial é a temperatura quando o tempo é zero. Quando eu comecei a marcar o tempo. Quando eu comecei a medir a temperatura da barra, do tempo zero. Certo? Ou seja, essa alturazinha aqui, ó. Temperatura inicial. Ah, professor, aqui é só colocar aqui na equação que o senhor deu, ó. Tempo zero, a temperatura inicial é 30. Bem aqui é 30. Ah, mas aí, como é que eu chego nessa equação? Certo? Eu já chutei aqui, já botei. Certo? Mas eu quero saber no item B a temperatura inicial. Temperatura bem aqui, ó. Quando o tempo for zero. Então você precisa conhecer essa equação aqui. Eu já chutei ela aqui, mas como é que eu chego nela? Certo? Vamos lá. Eu sei que a equação é uma linha. Tempo eu vou colocar na horizontal. Temperatura, T grande, eu coloco na vertical. Certo? A e B são dois números que eu quero descobrir. Aqui eu já sei, ó, já coloquei, né? O A é menos 3, ó, e o B é 30. Sim, mas como é que eu chego aqui nessa formulazinha? Certo? Vamos lá. Eu quero descobrir o A e o B. Ou seja, coeficiente angular e coeficiente linear. Você vai simplesmente substituir esses dois pares aqui, ó. Certo? Repetindo. Eu vou substituir esses dois pares de números, essa informação dada dessa tabelazinha aqui, né? Eu vou substituir nessa equação aqui, ok? Ao substituir, eu vou achar o A e o B. Vamos lá. O primeiro par. Quando o tempo for 1, você coloca T1 e coloca o Tzão 27. A temperatura é 27. Bota 1 aqui, 1A mais B igual a 27. Achei a primeira equação, certo? É só substituir o primeiro par. Tempo 1, Tzinho 1 e o T grande 27, certo? Agora substitui o outro par. Quando o tempo for 5 minutos, o Tzinho, certo? O T grande dá 15. Fica 5A mais B igual a 15. Ó. 5A mais B igual a 15. Eu substituí agora o outro par, ó, certo? Pronto. Substituí os dois pares. Esse par aqui, eu fiquei com essa equação. Esse par aqui, eu fiquei com essa outra. Agora eu encontro A e B, certo? Ou seja, eu encontro essa bichinha aqui, ó.
certo? Vamos lá. Você passa o 5A para o outro lado, ó. O B é 15 menos 5A, tá aqui, ó. Certo? Eu simplesmente isolei o B. Passei o 5A para o outro lado. Ele foi subtraindo, ok? Aí o que é que você faz aqui? Você vai pegar esse B e substituir na primeira equação. Pega esse B, isolei o B aqui na segunda e substituo na primeira equação, certo? Aqui, pronto. 1A, ó, 1A, né? O B você vai trocar por 15 menos 5A, troca o B por 15 menos 5A, certo? Igual a 27. Pronto, aqui você já vai achar o A, ó. 1A menos 5A, menos 4A. Passo 15 para o outro lado, ele vai subtraindo, ó, 27 menos 15. Passei o 15 para o outro lado. Agora, menos 4A igual a 27 menos 15, 12. Aí passo o menos 4 para o outro lado dividindo. 12 dividido por menos 4, menos 3. Ó. Você já achou o A. O A é menos 3. Pronto. Ó. O A é menos 3. Ó. É o número que multiplica o Tzinho. Ó. Menos 3. O coeficiente angular. Certo? O número que multiplica o Tzinho. Agora, para achar o B, você coloca aqui, troca o A por menos 3. Só isso, ó. B é igual a 15 menos 5 vezes menos 3. Ou seja, o B vai dar 30, né? O B é 30. Então, troco o A por menos 3 aqui, ó. Troco o A por menos 3, acho o B. Então, pronto. Você achou o A e o B. Achou o Azinho e achou o B. Como é que fica a minha reta? Fica assim, ó. Menos 3T mais o B que é 30. O B que é 30 igual ao Tzão, temperatura. Certo? O Tzinho fica na horizontal. T grande fica na vertical, é a temperatura da barra, em função do tempo, certo? Pronto, essa é a minha equação. Pronto, agora o item B, temperatura inicial. A temperatura inicial, você vai aqui na equação, coloca o Tzinho igual a zero. Temperatura inicial, item B. Temperatura quando eu comecei a marcar o tempo. Coloco o Tzinho zero aqui, ó. Menos 3 vezes 0 mais 30, dá 30. Então esse Tzão aqui dá 30, ó. A temperatura bem aqui é 30. Temperatura inicial, quando eu começo a marcar o tempo. 30 graus, certo? Tá aqui, continha, ó. Não tem o que fazer não, ó. Coloco o Tzinho zero, o Tzão dá 30. Então é 30 graus Celsius. Essa altura aqui, ó, temperatura inicial. Outro item C. Quando a temperatura fica negativa? Quando a temperatura fica negativa, item C. Observe que a temperatura da barra começa com 30, né? Quando eu começo a marcar o tempo, ela vai só caindo, ó. A altura está só caindo, né? Até a temperatura ficar zero, bem aqui, ó. A temperatura fica zero bem aqui. A partir dessa temperatura, desse zero, ela começa a ficar negativa, ó. Certo? Qual o tempo que isso acontece? Esse tempo bem aqui, ó. Repetindo, a temperatura da sua barra vai caindo, 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 até ficar zero. A partir desse ponto, ela começa a ficar negativa. Pronto, é isso que eu quero, esse ponto aqui. O que é que você faz aqui? Você coloca o Tzão igual a zero, ó, T grande. Nesse ponto, a temperatura é zero, certo? É a raiz da minha função. Ó. Você coloca o Tzão zero, fica menos 3 mais 30 igual a zero. Ó. Menos 3 Tzinho mais 30 igual a zero. Coloca o T grande igual a zero. Aí você resolve que tira o Tzinho. O Tzinho fica 10 minutos, ó, certo? Então esse tempo bem aqui é o tempo 10 minutos, certo? Bote 10 aqui, ó. Menos 3 vezes 10, menos 30, mais 30, zero. Zero a temperatura. Então, depois de 10 minutos, a temperatura começa a ficar negativa, certo? Então, a resposta do item C é quando a temperatura começa a ficar negativa? Depois de 10 minutos. Depois desse tempo aqui, ó. Nesse tempo que ela zera, a temperatura zera, e ela começa a ficar negativa. Então, após o tempo 10 minutos, a temperatura começa a ficar negativa, certo? Antes de responder o último item, eu quero só fazer uma observação aqui desse gráfico. Isso aqui é o que a gente viu na aula anterior, é o coeficiente angular. É a rapidez como a temperatura cai. Você está dizendo que sua temperatura cai 3 graus Celsius a cada minuto, certo? A minha função é decrescente. Ó. O tempo cresce, a temperatura diminui. Decrescente. O tempo cresce e a temperatura diminui. Certo? Então, esse é o coeficiente angular, rapidez com que a temperatura cai. Se ela caísse com mais rapidez, que fosse um 4, esse gráfico ia ficar mais inclinado, ó, mais perto da vertical, certo? Então, se esse número aqui fosse maior, o gráfico ficava mais em pé, ok?
Observe que esse coeficiente angular é a tangente desse ângulozinho aqui, ó. Tangente desse ângulo, ó. Quanto é a tangente desse ângulo? Essa altura aqui, ó, cateto oposto, 30, dividido por essa distância aqui, 10, ó. Certo? Tangente desse ângulo é 30 dividido por 10, ou seja, 3. Aí você pega negativo, porque a temperatura está caindo com o tempo, né? O tempo cresce e a temperatura diminui. E esse aqui é o coeficiente linear, ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, esse 30zinho bem aqui, certo? Tá bem aqui, ok? Último item. Quando a temperatura cai para menos 12, você vai lá na equação, ó, item D. Quando a temperatura cai para menos 12 Celsius, você vai lá no table, pega o tesão, temperatura, coloca menos 12, ó, coloca menos 12 na temperatura, certo? Coloca menos 12 aqui, aí acha o tempo que a temperatura chegou em menos 12, ó. Temperatura menos 12, aí resolve essa equaçãozinha, certo? Passa o 30 para o outro lado, ele vai menos, né? Passei para o lado esquerdo, ok? E passo o 3 para o outro lado dividindo, ó, menos 3, aliás, né? Deixei o Tzinho do lado direito, né? Isso aqui dá o quê? Isso aqui vai dar, fazendo uma continha, certo? Isso aqui vai dar 14 minutos. Então, com 14 minutos, a temperatura alcança menos 12 graus, ó. Menos 12 graus ocorre no tempo 14 minutos, certo? Vamos ver outro probleminha. Esse outro probleminha. Escreva a equação para a função do gráfico abaixo. Ó, aqui eu dou o gráfico de uma função e quero que você dê a equação. Então o gráfico está dado. Só que observe uma coisa. Ó. Do x5 para trás, o gráfico é uma reta subindo, ó, crescente, certo? Quando chega no x5, a reta começa a decrescer, ó, decrescente. Então, do 5 para trás eu tenho uma reta subindo, do 5 para frente eu tenho uma reta descendo. Então essa minha equação é composta de duas retas, né? Então como é que você faz? Ó, você faz assim, né? YAX mais B. Aqui é a primeira reta, subindo, 5 para trás. Então você dá a equação, você vai ter que dar o A e dar o B. Descobrir quem é o A e descobrir quem é o B, certo? Aqui, ó, em verde, é do x5 para frente. CX mais D. Eu tenho que descobrir quem é o C e quem é o D. Então são dois pedaços de retas, ó. Essa de cá, essa aqui, ó, é do x5 para trás, certo? A outra em verde é do x5 para frente. Então você vai ter que descobrir quem são esses números, o A, o B, e quem é esse número aqui, o C e o D, certo? Então, dessa forma você vai dar a equação. Você poderia fazer de duas maneiras. Uma delas foi a que a gente fez nesse instante, ó. Observe que a primeira reta, essa aqui do x5 para trás, ela passa pelos pontos, por esse ponto aqui, ó, x0, y2, e passa por esse ponto aqui, ó, x5, y12. Então você vai substituir esses pontos nessa equação aqui, ó. Troca o x por 0, o y por 2, depois troca o x por 5 e o y por 12. Aí você acha o A e o B, como a gente acabou de fazer, certo? E a segunda reta, que é essa descendo aqui, ó, que está em verde, ó, a segunda reta faz a mesma coisa. Observe que ela passa por esse ponto aqui, ó, a segunda reta. Passa pelo 5 e o 12 e passa por esse ponto aqui, x8, y0. Então você vai substituir os dois pontos na equação da reta. Aí você descobre quem é o C e descobre quem é o D, certo? Então pode ser feito assim. Foi como a gente fez o outro problema, né? Repetindo, né? São duas retas, do 5 para trás, aqui em preto, ó, x5 para trás, né? Você substitui os pontos, esses dois pontos, as coordenadas x e y, aí você acha o A e o B. Faz a mesma coisa com a outra reta, essa descendo, ó, que está em verde, ó, certo? Substitui os pontos que estão em cima dela, esse aqui e esse, certo? E acha o C e o D. Então pode ser feito assim. Pode ser feito de outra maneira também. Aqui, ó, você tem essa primeira reta aqui, do x5 para trás. Esse ângulozinho aqui, eu chamei ele de θ. Para quem já viu tangente, lembra de tangente, observe que a tangente desse ângulo θ é essa alturazinha aqui, ó, cateto oposto, ó, tem um triângulo retângulo. Ó, cateto oposto, 12 menos 2, ó, 10, né? Certo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí eu vou achar o que nessa tangente? Eu vou achar o coeficiente angular, ó. O A da minha reta, né? Certo? O Azinho aqui, ó, o coeficiente angular. Então, esse coeficiente angular é a tangente desse ângulo θ aqui, ó. Que é quanto?
Cateto oposto, 10 dividido por cateto adjacente. Essa distânciazinha aqui, ó. Que distância é essa? 5, ó. 10 por 5, 2. Certo? Então esse A aqui é 2. Então, repetindo, o A, esse Azinho aqui, ó, é a tangente desse ângulo aqui. O ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo X, certo? E a tangente desse ângulo dá simplesmente cateto oposto sobre cateto adjacente, 2. Pronto. Com isso você já descobriu quem é o A. Ó. Y é 2x mais B. Então o A é 2. Ó. Já descobri quem é o A, ok? Pronto, mas está faltando agora o B. Lembrando que essa reta que eu estou atrás é a primeira, que vai do x5 para trás. Essa reta subindo, ó, certo? Eu estou trabalhando com ela, a reta subindo. E como é que você acha o B? Você pode substituir esse ponto aqui, ó, certo? Eu vou substituir esse ponto aqui na equação da reta. x0, y2. Aí você vem aqui, ó, coloca o x0, ó, x0, e coloca o y2, ó, certo? x0, y2. Aí você descobre quem é o B. Então você simplesmente pega a equação, a reta passa em cima desse ponto, aí você substitui as coordenadas dele. x0, y2. Pronto, aqui, ó. X é 0, y é 2. Aí você descobre que o B é 2. Então pronto, você descobriu quem é o A e quem é o B, ó. Como é que fica a equação da reta? Tá aqui, ó. O A eu descobri, 2, e o B eu descobri, 2. Certo? Então essa é a equação da minha reta. Lembrando que a reta só tem essa cara do x5 para trás. Essa reta subindo aqui, ó. Certo? x5 para trás, a minha reta tem essa aparência aqui. Tem essa equação aqui. Agora do x5 para frente, x5, 6, 7, 8, assim vai. x5 para frente, a reta tá descendo, ó. A reta desce. Então é outra equação, que é essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equação em verde é a minha reta agora do x5 para frente, a reta descendo. Como é que você acha a equação dessa reta? Observe esse ângulozinho aqui, ó. Ângulo que a reta faz. A reta agora é essa, descendo. O ângulo que ela faz com sentido positivo do eixo X. A tangente desse ângulo aqui é que vai me dar esse Czinho aqui, ó. Certo? Coeficiente angular, o número que multiplica o X. É a tangente desse ângulo aqui, ó, alfa. Ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo X. Tá aqui, ó. Certo? Dá o C. Certo? Coeficiente angular. Mas você pode pegar a tangente desse aqui também, ó. Depois só colocar um sinal negativo. Quanto é a tangente desse ângulo? Beta. Eu chamei de beta. Observe que você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Essa alturazinha aqui é 12, ó. 12. E essa distância aqui é 8 menos 5, ó. 3, ó. 3, né? 8 menos 5. Então, pego a tangente de beta, coloco um sinal negativo. Certo? 12 por 3, 4. É menos 4. Por que o coeficiente angular é menos 4? Czinho aqui, ó, menos 4. Porque a reta é decrescente, ó. Ela tem a inclinação assim, ó, descendo. Certo? Então o coeficiente angular tem que ser negativo, ok? Então você pode muito bem pegar a tangente desse ângulo. Só lembrar que esse triângulo aqui é retângulo, ó, cateto oposto, 12 sobre 3. Sobre adjacente, 4. Aí coloca o sinal negativo, porque a reta é decrescente. Ok? Então, esse Czinho aqui é menos 4. Então, já achei o coeficiente angular, certo? Pronto. Aí, como é que você acha? Você acha o D, o coeficiente linear. Pronto. O C é menos 4. Tá aqui a equação da minha reta. Mas só do x5 para frente, né? Essa reta que está descendo. A que está subindo, eu já achei aqui. É essa aqui, ó. Essa equação. E como é que você acha esse D? Você substitui um ponto que está em cima da reta. Pode ser esse aqui, ó. 5 e 12. Troca o x por 5, o y 12. Um ponto que está em cima da segunda reta, certo? Pronto. Aí você troca aqui o x por 5, ó, x5, e o y troca por 12, certo? Repetindo, essa é a equação da minha segunda reta, certo? Como é que eu acho esse D? Eu substituo um ponto que está em cima da reta. Pode ser esse ou pode ser esse. Vamos pegar esse aqui. x5, quando o x é 5, o y é 12. Aqui eu faço uma continha, né? Passa esse 20 para o outro lado. O D vai dar 32. Então, esse D aqui é 32. Certo? Então, tá aqui a equação da minha reta. Ó. Certo? Dessa reta aqui, que está descendo. Ok? O Czinho aqui é menos 4. Tá aqui, ó. O C é menos 4, né? Certo? E o D é 32. Mais 32. Essa é a equação da minha reta. A segunda parte da reta, né? Essa aqui, ó.
você pode escrever assim, ó. Você pode botar assim, ó. A minha reta y é a coordenada vertical, né? Ela é igual a 2x mais 2, que é essa aqui, ó. Mas só se o x for de 5 para trás, ó. O x 5 para trás, a minha reta é subindo. Então tem essa cara aqui, ó, 2x mais 2. Se o x for menor ou igual a 5. Então a reta tem essa cara só se o x for menor ou igual a 5. Do 5 para frente, ó, x maior que 5, ela já tem outra aparência, ó, certo? É a reta descendo aqui, ó, certo? Então, o divisor de águas aqui é o 5. 5 para trás, a reta tem uma cara, que é essa aqui que a gente achou, certo? 5 para frente, ela já tem outra, que é essa aqui, ó, a reta descendo. Então, eu posso dizer que essa aqui é a forma compacta de escrever a equação da minha reta, certo? A verdade é composta de duas retas, né? Uma subindo, que tem essa cara aqui, que é do x5 para trás, e outra descendo, que tem essa aparência aqui, que é do x5 para frente. Então, essa aqui é a equação dessa minha reta, ok? Então, observe que a primeira, a subindo, tem coeficiente angular positivo, certo? Porque é uma função crescente, ou seja, x cresce, y cresce. E a segunda, que é essa descendo aqui, ó, que é do 5 para frente, tem coeficiente angular negativo, certo? Decrescente. O x cresce e o y diminui, ok? Vamos ver outro aqui. Um último probleminha aqui para a gente terminar a aula. Esse gráfico aqui, ele foi elaborado pela NOAA. Essa NOAA é a agência americana que monitora os oceanos, que monitora a atmosfera, né? Certo? Dentre outras coisas, eles monitoram a questão das mudanças climáticas, o aquecimento dos oceanos, certo? Então esse gráfico aqui, ele mostra, no eixo horizontal você tem o tempo em ano, começando de 1880 e com escala de 10 em 10 anos, ó, 1880, esse outro tracinho aqui é 1890, certo? Mais 10, 1900, mais 10 anos, 1910, e assim vai. Então, essa escala que aparece aqui, esses tracejadozinhos, correspondem são 10 em 10 anos, né? A distância entre dois tracinhos é de 10 anos. Começa em 1880 e vai até um pouquinho depois de 2020, certo? Por que eu não comecei aqui do ano zero, a origem aqui 00? Observe uma coisa, né? Se você começasse a escala horizontal, se no eixo horizontal você começasse do ano zero, seu gráfico ficaria achatado lá no século XX, lá na frente. Ele não faria muito sentido. No ano 1000, eu não tinha dados sobre o oceano. No ano 1500, eu também não tinha dados sobre os oceanos. No ano 1700, também não. Então, não faz sentido eu começar do ano zero, certo? Aí o que eu faço? Eu pego esse eixo vertical, que está bem aqui no ano zero, ano que Cristo nasceu, e puxo lá para frente, ó. Puxo lá para 1880, certo? Aí meu gráfico fica melhor de se visualizar, e eu não tenho que preocupar com esse espaço vazio aqui, ó. Eu não tenho dados nesses anos, certo? Então o que é que eu faço aqui? Puxei o gráfico lá, puxei o eixo vertical lá para frente, bem aqui para cima do 1880. Então eu vou começar aqui os anos aqui, né, a partir de 1880, certo? Vamos lá. Então, no eixo horizontal você tem um tempo em ano, no eixo vertical, no eixo Y, você vai ter o quê? No eixo Y você vai ter temperatura dos oceanos para cada ano, a média de todos os oceanos, certo? Para cada ano. Como é que você calcula essa temperatura? Você pega dado de navios, termômetro em navios, né? boias ancoradas no oceano, satélites. Aí você faz para cada ano uma média para todos os oceanos, certo? Aí tem um dado. Menos a temperatura média do século XX. Essa temperatura média aqui é um número fixo, é a média dos oceanos para todo o século XX. De 1900 até o final do século XX, certo? Se você... a NOAA diz o seguinte, que essa temperatura média é de 14 graus. Essa informação não está no gráfico, né? Eu peguei na internet. A temperatura média dos oceanos no século XX é de 14 graus. Então, no eixo Y, você coloca a temperatura para cada ano menos a média para todo o século XX, ok? O que é que significa, então, esse tracejado aqui azul, em cima do Y igual a zero? Tracejado azul é o Y igual a zero. Coloque Y0 aqui. Y0, passa o 14 para o outro lado, dá T igual a 14. Então o Y0, essa linha tracejada, corresponde à temperatura coincidindo com a média
de 14 graus, certo? Coloque T14 aqui, ó. 14 menos 14, Y0. Então, esse tracejado corresponde à temperatura média para todo o século XX, certo? Quando é que o gráfico corta o tracejado? Aqui, ó, em 1938, mais ou menos, ó. A temperatura aqui, nesse ano, ó, deu mais ou menos 14, ó. 14 menos 14, 0, né? Na década de 50, cortou de novo o gráfico, ó, o tracejado. Na década de 70, cortou o tracejado de novo, ó, o gráfico, certo? Foi os anos que a temperatura bateu com a média de 14 graus, ok? Então, lembrando, então, no eixo vertical você não tem a temperatura dos mares, é a temperatura menos a média para todo o século XX, certo? Isso quer dizer, observe o seguinte, né? Da década de 40, ó, 1940 para trás, o seu gráfico está abaixo do tracejado, está abaixo da média do século XX. Isso quer dizer o quê? Que antes de 1940, a temperatura nos oceanos, para cada ano, em geral, estava abaixo de 14 graus, certo? Bem aqui é que chegou nos 14, ó, nesse ano aqui, 1895, ó, bateu, chegou nos 14, ó, certo? Mas, em geral, antes de 1940, a temperatura dos mares estava abaixo dos 14 graus, que é o tracejado, ó, certo? Após 1940, horas sobe muito, horas desce abaixo dos 14, horas sobe, mas observe uma tendência de crescimento, ó. Isso quer dizer que a temperatura aqui, a média, está ficando acima dos 14 graus, certo? Aqui, nesse ano aqui, ó, é 14 mais 0,5, 14,5, certo? Menos 14 dessa alturazinha aqui, ó, 0,5, certo? Pronto. Outra coisa a se observar, aqui em 1939, 40, 39, ó, a temperatura dá um salto, ó, um salto brusco, ó, um pico de temperatura, certo? Por exemplo, em 1942, a temperatura aqui dá 0,3. Isso quer dizer que a temperatura em 42 estava 0,3 acima da média, ou seja, 14,3. 14,3 menos 14, 0,3, que é essa alturazinha aqui, ó, certo? Então, a temperatura nesse começo dos anos 40 estava 0,3 acima, estava acima da média, bem acima da média, certo? Isso aqui pode ter sido com a causa disso. Tem estudos que sugerem que foi um El Niño muito forte que teve aqui no final dos anos 30, 39, 40, certo? Outros que dizem que a Segunda Guerra Mundial também contribuiu com o aumento dos gases do efeito estufa, contribuiu para esse pico aqui no começo dos anos 40, ok? Certo? Outra coisa, digamos que eu queira aproximar esse gráfico entre o ano de 1910, ó, essa bolinha aqui, ó, 1910, e o ano de 2018, ó, essa outra bolinha aqui, eu vou aproximar o meu gráfico por uma reta. E vou trocar o meu gráfico por uma reta. Estou dizendo que eu vou fazer aqui um ajuste linear. Ou seja, entre os anos de 1910, a primeira bolinha colorida aqui, certo? E o ano de 2018, a segunda bolinha colorida, eu vou aproximar o meu gráfico por uma reta. Vou fazer um ajuste linear, que é essa reta vermelha aqui, ó, certo? Como é que é a equação da reta? O tempo, na horizontal, ó, o tempo, certo? Vezes duas constantes que eu tenho que descobrir, e na vertical, y, é a diferença entre a temperatura e a média do século XX, certo? No eixo vertical. Pronto, isso aqui é a equação de uma reta, né? Certo? Mas observe outra coisa, que esse meu ajuste linear não é muito bom não, ele não é muito legal não, porque aqui no começo dos anos 40, as temperaturas estavam muito acima da minha reta, ó. Ó. Aqui dando valores acima, os valores medidos estão acima da reta em vermelho, nesse começo aqui dos anos 40, ó. Então essa minha reta aqui está subestimando as medidas reais, os valores reais da temperatura. Está colocando valores abaixo da média, muito abaixo dos valores medidos, aliás, né? Certo? Já que nesse período aqui, década de 60 até o ano 2000, ó, a reta está acima da curva. Então a minha reta está superestimando os valores reais medidos de temperatura. Ora a reta subestima, dá valores muito baixos do que os medidos, ora a reta está em cima da curva, está superestimando os valores. Então essa minha aproximação por uma reta tem um efeito só didático, não é muito boa não, certo?
Mas você pode observar que ela ajuda a ver uma tendência de crescimento. Tendência de crescimento. Então, eu quero achar a equação dessa reta aqui. Lembrando que só vale para o ano entre 1910 e 2018, certo? Como é que você faz isso? Para achar o A, coeficiente angular, ó, tangente desse ângulozinho aqui, ó, certo? O A você faz assim, né? Ó, tangente desse ângulo que a minha reta faz com a horizontal, certo? Você pega o valor de y desse ponto, tá aqui, o y do ponto, desse ponto é 0,58, quase 0,6, certo? Menos o y desse ponto aqui, ó, que dá menos 0,27, ó. Pega o y desse ponto, dos dois pontos extremos, as duas bolinhas aqui, o y de 0,58 menos y desse aqui, ó, é menos 0,27. Subtrai, aí você vai ter essa distância aqui, ó, essa distância aqui, certo? Agora divide por essa distância aqui, ó, na horizontal. Que distância é essa aqui na horizontal? O ano correspondente a essa bolinha, 2018, menos o ano correspondente a essa aqui, ó, 1910, certo? Ou seja, o A é a tangente desse ângulo aqui, ó, tangente desse ângulo. Cateto oposto por cateto adjacente, ó. Cateto oposto por adjacente, certo? O Y desse ponto, 0,58. Isso quer dizer que em 2018 a temperatura estava 0,58 acima da média de 14 graus, a média do século XX, né? Certo? Menos o Y desse ponto, menos 0,17, ou seja, abaixo dos 14 graus, que é a média do século XX. Essa distância é dividida por essa aqui. Essa aqui é ano, né? 2018 menos 1910. Fazendo uma continha simples, você encontra 0,00787 graus Celsius por ano, certo? Tangente desse ângulo aqui. Então, coeficiente angular da minha reta corresponde ao aumento, parece um aumento pequeno, né? 0,0007 graus Celsius por ano, certo? Mas isso, quando acumulado ao longo do tempo, acaba dando um aumento grande, né? Então, esse é o coeficiente angular. Rapidez, como a minha temperatura está crescendo ao longo dos anos. Eu aproximei por uma reta que não é uma aproximação muito boa, porque a reta não está bem em cima do... O gráfico não está bem em cima da reta. Horas está acima, horas está abaixo. Então o gráfico está muito longe da reta, né? Tem uma aproximação meio capenga, né? Aí você quer escrever a equação. Aí você troca o A por esse número aqui, ó. Aí fica faltando o B. Então troquei o A por esse número aqui, certo? O coeficiente angular. Só que aqui tem um problema, ó. Se você colocar o T0 aqui, o que é o T0? Se colocar o T0, o Y vai dar B, certo? É a temperatura, a diferença de temperatura no ano zero. Ora, no ano zero, o ano que Cristo nasceu, a gente não tem dado. Se eu colocar o T0 aqui, o Y vai dar B. Só que no ano zero, eu não tenho dado de temperatura, não tenho nada. No ano 100, no ano 1000 também não tenho, no ano 1500 eu não tenho. Então escrever o gráfico, a equação dessa forma aqui, não tem muita utilidade não. Repetindo, se você colocar o T igual a zero aqui, 0 vezes esse número dá 0, o Y dá B. Então, esse coeficiente linear não tem muita utilidade, porque vai ser a temperatura, o valor de Y no ano zero. Mas o ano zero não me interessa. Meus dados começam no ano de 1880 e não no ano zero, certo? Então, a minha informação é a partir de 1880. O que é que você faz para encontrar a equação dessa reta aqui, ó? Essa reta em vermelho, você faz assim, ó. Troca o T por T menos 1880 aqui, ó. Troca esse Tzinho por T menos 1910, desculpem, certo? 1910. Por que 1910? Porque a minha reta está começando em 1910. Os dados começam em 1880. Mas o ajuste linear que eu fiz começa nessa bolinha aqui, ó. Começa em 1910. Então a minha reta é entre 1910 e 2018. Então você vai trocar esse T por T menos 1910. Isso porque, repetindo, o meu ajuste linear começa nessa bolinha, em 1910, certo? Pronto. Agora fica fácil descobrir que é esse número aqui, ó. Menos 0,27. Por quê? Coloque o T aqui em 1910, quando começa o meu ajuste linear. Se você colocar 1910, vai ter que dar o Y de 1910. O Y de 1910 é menos 0,27, ó. Menos 0,27. Ou seja, essa bolinha tem que estar em cima da reta. O único jeito de fazer isso é colocando B menos 0,27. Repetindo,
essa bolinha tem que estar em cima da reta, certo? Então, se eu colocar 1910 aqui, 1910 menos 1910, 0. Vai dar y menos 0,27, ó. Justamente o y da bola, ó. Y desse ponto aqui, ó, menos 0,27, certo? Ou seja, para que essa bolinha esteja em cima da reta, você escreve a equação assim. Quando eu coloco o tempo 1910, o y dá menos 0,27. Repetindo, quando eu coloco o tempo 1910, o y tem que dar menos 0,27. Só tem um jeito disso acontecer. É colocar o b menos 0,27. Daqui a equação da minha reta em vermelho, entre 1910 e 2018. Coloque 2018. Bem aqui, T 2018. O valor de y vai dar quanto? Se você fizer uma continha besta aqui, continha simples, você vai achar o 0,58, ó, que é essa alturazinha aqui, ó. Certo? O valor de y em 2018, 0,58, aliás, né, ó, 0,58. Repetindo, se eu colocar o T 2018, o ponto aqui está em cima da reta, certo? Então o y tem que dar quanto? 0,58. E dá, né? É só fazer a substituição. Então essa aqui é a equação da minha reta entre 1910 e 2018. É meu ajuste linear, que não é lá muito bom, é meio capenga, porque a curva não está bem em cima da reta. A reta está longe da curva, né? Mas evidencia uma tendência de crescimento, ó. Essa temperatura cresce, parece muito pouco, mas a temperatura dos oceanos está crescendo a cada ano, né? Certo? Pronto. A gente faz mais problemas na próxima aula.